após a leitura, o grupo de Pinhais, do Tabernáculo de Pinhais, vai cantar o hino Bíblia após a leitura da Escritura. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este privilégio de estar em Sua presença. Sua presença faz-nos dar temor, tremor, e pedimos que mais uma vez o Senhor fale as nossas almas. Cura-as, Pai. O Senhor pode todas as coisas. Fala mais uma vez. E nós estamos prontos para te ouvir, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bons? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir o grupo de Pinhais cantar. Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo, faz-me sorrir. Conteúdo, pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio, quando a leio, sinto feliz.
Graças a Deus. Eu quero chamar mais a atenção da mocidade. Só que vai englobar a todos, mas principalmente a mocidade, já que é um encontro de jovens. Quero que você, se estiver alguém lá fora, algum jovem, só está andando lá fora, entre aqui para dentro. Na mensagem liderança, foi pregada em 7 de dezembro de 1965, parágrafo 17. Recorde isto, que cada um de nós, jovens ou velhos, o primeiro passo que você já fez em sua vida, alguém teve que te liderar, correto? E seu último passo que você fará, alguém estará te liderando, alguém tem que liderar. Guarde isto com você. Alguém tem que liderar, alguém te ensinou a andar. Foi uma liderança que você teve. Aprender a falar correto, alguém te ensinou a falar correto. Tudo é uma liderança. E, através de uma liderança, vem uma influência. Se vocês escutaram a fita do profeta, agora no começo, antes de iniciar o culto, no prelúdio, a mensagem era influência. E uma liderança, ela traz influência. E eu creio que cada um de nós queremos ter a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa influência. Mensagem influência, parágrafo 42 em diante. Eu vou pregar algo aqui, falar sobre algo que ferve no meu coração já há um longo tempo. Você deve ser um servo para Cristo, para permanecer honrado com a palavra, pois aquela palavra se refletirá através de você. E você influenciará alguém que está observando sua vida. Você é uma influência. Pessoas jovens, da mesma forma. Homens de negócios, da mesma forma. Falando a respeito do rei Uzias, esse rei se achou levantado com orgulho. Ele pensou que estava tão seguro que até Deus permitirá que viesse com qualquer coisa. E o profeta dá o exemplo de um jovem rapaz. Primeira coisa, Deus te abençoe em algo, não vá pensar que você pode fazer o que o outro pode fazer. Deus abençoou Uzias para ser rei. Mas ele não o abençoou e não permitiu, não deu esse direito a ele para ir queimar incenso, para fazer o trabalho de sacerdote. Irmão, e se Deus tem te abençoado em algo, segure-se nessa bênção. Agora, não vá fugir daquilo que Deus tem te abençoado. Não vá tentar tomar o lugar de outra pessoa, porque Deus não vindicou isso para você. Agora, este jovem rapaz que o profeta disse, um jovem rapaz disse, parágrafo 44 da mensagem,
Não há muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava admirando um certo rock and roll, um jovem que pertencia à sua igreja, a respeito de Elvis Presley. E eu estava falando numa reunião da Mocidade para Cristo. E esta jovem pessoa disse: você sabe, eu admiro fulano. Eu acho que ele é um dos cristãos mais leais. E este rapaz é o rei do rock and roll. Um cristão admirando uma pessoa que ele pensava ser um verdadeiro cristão. E eu disse: eu acho que existe somente uma diferença, o profeta dizendo. Eu acho que existe somente uma diferença entre este jovem homem e Judas Iscariotes. Isto é, Judas pegou 30 moedas de prata e este homem pegou uma frota de Cadillacs e milhões de dólares para atrair a Jesus. Disse: como você pode dizer uma coisa desta, Senhor Branham? Como pode fazer isto? Eu disse: porque é a verdade. Você sabe, se você pegar os cantores mundanos, observar os clipes deles, hoje, atualmente, no final do seu show ou no meio, eles estão cantando sempre um hino. Grandioso és tu, algo assim. Para atrair você, rapaz, para atrair você, moça. Para atrair o cristão, o assim chamado cristão. E nisso aí, como se diz, a todo mundo se torna filho de Deus. E não é bem assim. Eu disse, porque é a verdade. Aquela influência de cantar aqueles hinos cristãos e coisas assim diante dos jovens, e saindo pelo mundo assim, lança maior tropeço mais do que toda a casa clandestina de bebida alcoólica que há no país. É uma desgraça que seria mesmo ser permitido. A igreja devia se levantar e nem mesmo permitir que aqueles hinos fossem cantados por pessoas como aquelas. E talvez até aqueles que ouvem elas, né? Pegando o talento que Deus lhes dá. Primeira coisa, nada do que você tem é seu. É Deus que te deu. Tudo vem de Deus, amém? Que Deus lhe dá. E influenciando com suas vidas, falando mais alto que suas palavras. Como podem as pessoas fazerem representações tais, como estes homens fazem, e então se colocarem, cantarem hinos e coisas assim? É o cúmulo da hipocrisia. E descobrimos que isto acontece em meio aos cristãos, crentes. E este jovem rapaz disse: bem, eu digo a vocês o que acho sobre isto. Diz: eu acho que Deus me ama tanto que não me deixará passar com qualquer coisa. Não me deixará passar com qualquer coisa. Eu disse: ele nunca faz isto, nunca fez isto. Ele jamais fará isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu coração, colheu cada grão que ele semeou. E você fará isto também. Cada um de nós fará isto. Não sabemos disto. Porém, ele ficou muito exaltado, Uzias, em seu coração. Agora, eu quero dirigir esta palavra aos homens de negócio do evangelho completo. Ele estava tão exaltado em seu coração que podia até mesmo tomar o lugar de um ministro. Ele tentou se tornar um ministro, não sendo chamado para o ser. E eu penso que há muitas vezes homens nessas posições. Os grupos de homens de negócios, eles chegam ao ponto em que Deus o abençoa em seus negócios e os torna prósperos.
prósperos e etc. Até que chegam ao ponto que pensam que tem que pregar o evangelho também. E isto está errado, isto é errado. Você deve sempre deixar o ministro fazer aquela pregação, porque como Oral Roberts disse certa vez, é difícil manter a coisa clara. Porque a coisa clara, por ministros, imagine por um homem que não é chamado para aquele ofício. Vocês deveriam ter ali um homem que saiba e que seja ordenado para o trabalho. Eu não quero atacar ninguém, só quero mostrar o quê? Se Deus tem te abençoado naquele lugar, fique aonde você está. Você é uma influência para os outros. Parágrafo 62 ao 66, da mesma mensagem influência, o profeta disse: como pode um filho encarar um pai e sua mãe que sejam religiosos? Como pode um rapaz olhar no rosto de uma velha mãe religiosa, com seus cabelos se tornando grisalhos, dizendo a este rapaz: querido, a mamãe te tem criado de modo diferente. E arrogante diga: pegue sua religião. O filho fala para a mãe, né? Fala para o pai: pegue sua religião e se vá. Eu farei o que eu quiser. E qual a consequência para este jovem? O que lhes acontece? Se vão, estão perdidos espiritualmente, moralmente, muitas vezes física e mentalmente. Eles são completamente cortados da misericórdia. Vem cá, moço, vem cá, rapaz. Você acha que o evangelho é brincadeira? Você acha que a literatura que está empoeirada lá na sua casa, a tua Bíblia que está fechada, é brincadeira? Aquilo é o seu futuro para a eternidade, você sabia? Bem, então isso seria uma coisa horrível para um rapaz ou uma moça. Olha, para mim pode ser até um testemunho, talvez. Quando eu lembro vagamente, mas a recordação vem. Nós morávamos aqui em Pinhais mesmo, num lugar chamado Vila Tola. Minha avó, meu pai, eles sabem o que eu estou falando. E eu lembro que o meu pai colocava as fitas do profeta. E nós todos sentávamos para escutar. É uma forma de liderança, culto doméstico. E lembro também que fazia nós três, eu e meus dois irmãos, acordar, antes de ir para a escola, não sei se ele lembra, mas eu lembro. E nós íamos ajoelhar, tinha um tempo de oração, antes de ir para a escola. Isso é influência. Guarde isto, desculpe pela emoção. E graças a Deus, isso manteve cada um de nós na linha do dever. Estamos aqui. Passa dificuldade, às vezes só tem um arroz branco dentro de casa, mas a essência que é a palavra, ela está lá dentro. Eu lembro de nós pregarmos, eu falei para este jovem, o nome dele era Rafael, morava à frente da nossa casa. E nós falamos do batismo para ele, falamos da mensagem, e aquilo atraía eles. Só que a família nunca aceitou. E hoje o futuro dele, quando eu fiquei sabendo há anos atrás, ele foi assassinado.
nunca teve um arrependimento, nada. Mas não deixou de saber da verdade. E eu quero ir para esta escritura que nós falamos, que nós lemos, de São Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22, sobre o jovem rico. É algo simples, mas que chama muito, que ferve meu coração, que arde. Você sabe, moço, você sabe, moça, pai, mãe, que este jovem rico, ele foi até lá onde Jesus estava, porque ele sabia que faltava algo na sua vida. Mensagem aos Investimentos, a partir do parágrafo 39 e 40, ao 40. Não há homem que viva que está em sua própria mente sã, guarde isto, que não esteja sempre querendo saber de onde ele veio, quem ele é e para onde ele irá. Havia muitos livros escritos, filósofos, que levantaram e caíram. Nós cantamos aqui Bíblia. Mas há apenas um livro que lhe dirá quem você é, de onde você veio e para onde você está indo, e esta é a Bíblia. Este é o único livro. De todos os bons livros que temos, você poderia considerá-los sem valor, cada um deles. Esta é a verdade. Qualquer coisa contrária a isto não é correta. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca falhará. Cada palavra do homem seja mentira, a de Deus seja verdadeira. Amém? Aleluia. E quando você vê algo tão claro na sua frente, e a Escritura prometida para aquele dia, o que aquele Messias havia de ser, este jovem viu algo, este jovem viu aquilo identificado por Deus, então aquilo fez Jesus totalmente diferente do outro homem que ele tinha visto, porém lhe foi dada a oportunidade. Às vezes nós falamos, mas Jesus olhou para ele, o amou, e no final das contas ele virou as costas para Jesus. Mas, irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus sabia que ele não tinha representação nenhuma, mas tem algo que chama atenção. Ele deu oportunidade para aquele jovem do mesmo jeito. Ele não deixou de falar, Jesus não deixou de, vamos dizer, de pregar para ele, não. Ele deu para Caim também, correto? Ele deu a oportunidade. Agora eu quero saber o que é que você vai fazer nesta manhã com a oportunidade que Deus está te dando. Aquele jovem rico, ele tinha tudo em sua vida. Ele foi criado dentro da igreja. Na mensagem dos investimentos, o profeta diz isto. Ele foi criado dentro da igreja, seus pais o criaram lá, tanto que quando Jesus fala, cumpre os mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, o que ele diz? Isto tenho feito desde minha mocidade. Quer dizer, ele foi criado dentro da igreja. E o jovem rico, ele sabia que mesmo assim faltava algo na sua vida. Pela pergunta, você já sabe o que é, o que faço para herdar a vida eterna? Você já pensou um homem saber que não tinha vida eterna? Ele sabia que não tinha. Irmão Brana diz, ele sabia que ele não tinha vida eterna. Ele estava consciente disto. Ele disse, bom mestre, o que poderia fazer para obter a vida eterna? Agora, esta é a coisa que está em questão. Não seu dinheiro,
Poderia eu unir a igreja, Senhor? Ou poderia eu pertencer à sua organização? Mas o que devo fazer para obter a vida eterna? Aquela era a questão. E lhe foi dada a oportunidade para receber isto. Porém, ele teve uma decisão irrefletida. Rejeitou aquilo, ele não estava interessado. Quando ele descobriu o que ia com isto, o que ele tinha que fazer, ele imaginou que em ordem para fazer isso, ele tinha que entregar sua popularidade, porque Jesus não era popular, nem criam nele. Eu, precipitadamente, diria, 90% do povo, ou talvez 95% era. Ele era descrito como uma pessoa de espírito maligno, e foi chamado por muitos Beelzebu, Jesus, um diabo. Os sacerdotes viram isso em Jesus. Falaram que Jesus era um Beelzebu, um demônio. E mesmo assim, as Escrituras perfeitamente o identificavam. Ele havia referido de volta a eles, dizendo: examinais as Escrituras, porque nelas cuidais vós ter vida eterna. E são elas que de mim testificam, ou dizem quem eu sou. Este companheiro hebreu, sendo criado em um lar e sabendo que a Bíblia havia claramente lhes dito, os pergaminhos, Deus, Jeová, dito que se ali levantasse um daquele meio, que fosse espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em visões. E se o que ele disser acontecer, então ouça aquele profeta, pois eu estou com ele. Porém, se aquilo não acontecer, então não o ouçam. O jovem rico, diz o irmão Branham, que ele viu, o jovem rico, ele viu algo a mais do que os sacerdotes viram em Jesus. Ele viu a palavra identificada em Jesus. Ele sabia que Jesus podia dar a resposta da sua necessidade, do seu problema. Agora a questão é, irmão, qual vai ser a sua decisão? Hein, moça? Hein, rapaz? Eu lembro de um fato, me parece que foi no Rio Grande do Sul, acho que é naquela cidade de Santa Maria, se não me falha a memória, daqueles 300 jovens que morreram dentro daquela casa noturna. 340? 240. Os irmãos estão dizendo que 242. Eu fiquei pensando aqui, irmão, e se eles estivessem aqui sentados com você, ouvindo a palavra? Será que o destino deles foi aquilo? Porque depois, no outro dia, seus pais estavam tudo dentro de um ginásio, fazendo luto, tendo luto sobre eles, purgando talvez eles, conforme a crença deles. Aquele rapaz, aquela moça que senta no teu lado na escola, ou mesmo no teu trabalho, vai lá no barzinho, acha que fez uma grande coisa. Eu bebi tantas dessa noite. Aí eles vêm e falam: eu fiquei com tantas moças nessa noite. Que futuro é esse? E você acha aquilo o máximo? Você quer ser daquela forma? Estão morrendo no espírito. A verdade é que estão tentando procurar algo para preencher a alma deles. Mas o que eles buscam não enche, irmão. Não preenche. É um prazer passageiro. Embora quando vem a palavra, vem a mensagem, você mostra a Bíblia, mostra o Senhor Jesus. Mostra Deus em cena para ele. Fala: isso é verdade, mas é muito difícil. É difícil se você não tentar, se você não aceitar. Você vai ter que repudiar tudo, seus amigos,
tudo que as suas festinhas, realmente você vai. Mas olha no final lá o que Deus tem preparado para você. Reflita sobre a palavra de Deus, medite nela. Não leia apenas isso como um hobby, mas viva ela em seu coração. Este homem era religioso, ele era, de certa maneira, um incrédulo, e ele havia sido ensinado por sua mãe como fazer as coisas corretas, como andar, como vestir. Ele havia sido ensinado por seu pai, um grande negociante, e como ser um homem bem-sucedido. E seu negócio era bem-sucedido, e o pai e a mãe haviam se levantado na igreja, e o apontado ao sacerdote, e o sacerdote havia feito dele um verdadeiro homem religioso. Portanto, ele era um homem culto, ele era um bom garoto, com um bom caráter. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo acerca do rapaz que era verdadeiro, você sabia? Correto, pois a Bíblia disse aqui, nós encontramos em Marcos, e Jesus olhando para ele o amou. Sim, Jesus olhando para ele o amou. Então, por essa razão, devia haver algo verdadeiro, projetando acerca deste jovem companheiro. Tinha um bom caráter e um bom grau de caráter. Ele era um homem que foi levantado corretamente, inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido em negócios, e um homem religioso. Ele tinha muitas boas características que estavam projetando, tantas que atraíram a atenção de Jesus. Observe o grau que chegou. Ele tinha tanta coisa boa que atraiu a atenção de Jesus. Atraiu a atenção de Jesus Cristo Salvador. Porém, quando ele foi confrontado, sendo bem-sucedido em todas as outras coisas, ele foi confrontado com a vida eterna. Você sabia? Mensagem liderança. Quando ele foi confrontado, ele parou, estagnou. Peraí, não era assim que eu estava pensando. A palavra do Senhor, às vezes você tem que colocá-la em seu devido lugar, ou não é o desejo de Deus. Vem, agora deixe aquilo infiltrar profundamente, e você obterá uma concepção geral que estou tratando de dizer. Eu não quero que a igreja caia nos passos que você encontra ali na Inglaterra, cabelo longo e homens de cara pintada e pervertidos. Nós não queremos aquilo, não importa quão religioso pareça e o quanto Elvis Presley possa cantar hinos religiosos, ele ainda é um diabo. E eu não sou juiz, porém, por seus frutos você os conhece. Vem, ele é um pentecostal, porém aquilo não faz um pouquinho de diferença. Vem, seus frutos carregam testemunho do que você é. Você pode ter um bom caráter, pode ter tudo, irmão, nessa vida. Pode dizer, eu pertenço à mensagem, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus, isso não quer dizer nada. Você tem uma escolha. Como um jovem, quer você tenha educação ou não, você tem aquela escolha. Você quer simplesmente não tê-lo, você pode simplesmente recusá-lo. Você pode aceitar Jesus Cristo nesta manhã, mas também pode recusá-lo. Sabe qual foi o resultado? O rapaz chegou lá e disse para ele, o que eu faço para dar vida eterna? Jesus deu o que ele precisa, falou para ele o que ele tinha que fazer. Ali ele já foi confrontado. Agora, depois que ele viu que o negócio não era para ele, virou as costas para Jesus. E dali ele saiu sabendo, realmente, que não teria vida eterna. Que seu futuro não seria com Cristo. E o profeta diz que o futuro dele foi no Hades do inferno mesmo.
Eu já estou finalizando. Eu quero aqui para a mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Desculpa, moça, o rapaz, se está te ferindo. Mas a preocupação de cada pastor teu, de cada líder de jovens, eu creio que é com a tua alma. E eu quero que você pare um minuto e preste atenção no parágrafo 189 da mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Eu quero que você pense nisto que você vai ouvir agora, numa experiência que o profeta passou aqui. Ele disse: eu conversei com uma jovem mulher faz algum tempo. Eu estava tendo uma reunião em uma igreja batista e eu lhe roguei naquela noite para vir a Cristo. O profeta foi direto com ela, para ela vir a Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Você nunca me envergonhe. Aliás, e ela não quis fazê-lo. Então depois ela me encontrou do lado de fora e disse: você nunca mais me envergonhe daquele jeito novamente. Um ano depois, eu passei por uma rua. Ela era uma moça honrada. Eu passei pela rua, suas náguas aparecendo, fumando um cigarro, descendo pela rua. Ela era filha de um diácono. Eu disse: oi, não é... Ela disse: oi, pregador. Como uma gíria assim. Oi, pregador. Eu disse: você não tem vergonha deste cigarro? Ela disse: ei, você gostaria de tomar um golinho em minha garrafa? Ela estava meio embriagada. Eu disse: você não tem vergonha de si mesma? Ela disse: vem aqui, eu quero te levar ao lugar onde eu fico. Eu disse: você não está morando em casa? Não. Eu disse: qual é o problema? Ela disse: tome um golinho em minha garrafa, eu lhe contarei. Eu disse: você não se envergonha de me oferecer um gole de sua garrafa ou um cigarro? Ela disse: eu quero lhe contar algo, pregador. Você sabe, ela era uma jovem mulher, uma moça, filha de diácono, era uma moça honrada. Mas olha o resultado da rejeição. Eu quero lhe contar algo, pregador. Você sabe que naquela noite você disse que aquela seria a minha última oportunidade. Olha, isso que você está vivendo, essa fração de segundos, momentos na presença de Deus, você que não conhece a Cristo, isso pode ser a sua última oportunidade. Eu disse: sim, eu recordo. Ela disse: você estava correto. Ela disse: desde então a minha alma tem estado tão resistente. O que eu estou entendendo? A palavra não consegue entrar mais lá naquela alma. Não tem retorno. Como para o jovem rico não teve retorno, como para Caim não teve retorno. Deus dá a sua oportunidade para cada homem e mulher. Então agarre-a. Segure nela. Ela disse: agora aqui está a observação, o profeta diz. Aqui está a observação. Simplesmente faz minhas costas arrepiarem. Ela disse: eu pude ver, a moça disse para o profeta, eu pude ver a própria alma da minha mãe fritando no inferno como uma panqueca e ri disto. O evangelho é a coisa certa.
Ou você aceita e fica com Deus, ou você rejeita e o resultado está aí. O resultado está aí, o mundo aí fora. Moças, rapazes, no meio da rua você vê moço, jovem com jovem se beijando, moça com moça se beijando, se agarrando no meio da rua. Porque a liderança deles é o diabo. Então você não quer ficar nesse estado. Você quer ficar nesse estado? Você não quer, não. Você quer aceitar a palavra de Deus, a mensagem da hora, você crê nela. Irmão, você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo não é um status, não. Você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai passar vergonha. Viu, moça? Viu, rapaz? Você vai passar vergonha dentro da família, dentro da escola, no trabalho, por você aceitar o Senhor Jesus Cristo. Você passará por tribulações, por dificuldades. Mas o que diz a Bíblia? Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluias! E eu quero dizer, e eu gosto muito deste versículo, está no 1º capítulo de João. Aleluias! O jovem rico perdeu essa oportunidade, e Jesus veio para ele, para a raça dele. Mas eu fico pensando aqui hoje, ele rejeitou, aquela moça rejeitou, mas Jesus olhou lá no Calvário para você, e ele sabia que você ia aceitar, que você ia crer nisto. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! E quando você aceita, você se torna filho e filha de Deus. 1º capítulo do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, você o recebeu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluias! Isso aqui não é cartório que vai te dar. Isso aqui não é teu pai ou sua mãe que vai te dar. Mas é no teu coração, na tua alma, se identificando com Ele. E Ele vai te dar este direito, Ele já te deu este direito no Calvário, de ser chamado filho e filha de Deus. Muitos aí fora podem dizer, eu sou filho de Deus, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou ungido. Não, irmão, isso aqui é para quem Deus dá. Não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem Deus concede, que tem semente para isso. Eu quero que você saia daqui convicto desta verdade. O jovem rico não aceitou, a moça não aceitou, tinham tudo em sua vida, mas Deus olhou para você, Deus olhou para a tua alma, e Ele sabia que você ia aceitar. Você está aqui é porque você crê nisso. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.